Olá pessoal do CEPI Silvio de Mello, espero que seja tudo bem aí com vocês. Meus alunos, para a segunda série, nessa semana eu preparei aí uma devolutiva daquela diagnóstica, né? Primeiro, nessa aula de agora, em linhas gerais, eu vou apresentar os resultados, tá? E depois eu vou comentar com vocês cada questão na outra aula, tá bom? Vou compartilhar a tela aí para vocês. Então, compartilhada a tela aí. Então, nós temos o seguinte, meus alunos. 89 alunos da segunda série fizeram a diagnóstica, né? Uma participação muito boa. Gostei bastante da participação. Então, a partir das respostas, você vai entender que são 89 alunos o todo, né? Desses 89 alunos, 22,5% são da segunda série A, 29,2% é da segunda série B, 25,8% da segunda série C e 22,5% da segunda série D. Meus alunos, não é que houve mais participação da segunda série B. O que significa, meus alunos? Significa que na segunda série B pode ser que tenha mais alunos, entendeu? Então, consequentemente, vai ter mais participação. É isso que nós temos que perceber, né? Então, houve a maior participação da segunda série B? Sim, mas pode ser que a segunda série B tenha mais alunos. É isso que nós temos que ler essa observação, tá bom? Eu não quero que vocês encarem isso nessa relação também de quem ganha, quem perde, né? Não é assim, né? Não é a relação quem ganha, quem perde, que é o que nós estamos vivendo ultimamente nas nossas relações sociais no mundo, né? É, a outra observação é o seguinte: eu coloquei um informe, né, que ele diz o seguinte: para cada questão errada, anula uma questão certa. Por que eu coloquei essa observação? Na realidade é o seguinte, meus alunos, para que evite resposta ao acaso. E mesmo assim você vai perceber aí, porque eu coloquei também uma questão metodológica, que desses 89 alunos, 3 alunos não prestaram atenção ou responderam ao acaso esse questionário, né? Então, dá para a gente perceber por essas questões metodológicas, tá bom? Então, olha só, eu reitero, ou ele respondeu, ou ele teve desatenção, né? Ou ele respondeu ao acaso. Tem como saber, professor, quem é o aluno? Tem como saber quem foi o aluno, tá bom? Mas não é essa a pretensão nossa aqui, né, nessa diagnóstica, tá bom? A nossa pretensão é saber o que o aluno aprendeu ao longo desse primeiro semestre que nós estudamos. É boa parte dele em aulas não presenciais, tá bom? Logo, leia com bastante atenção. Seu tempo é de 60 minutos para fazer essa atividade, né? Então, 100% dos nossos alunos estavam cientes disso. A partir do momento que você marcava ciência e avançava, né, você entrava na prova propriamente dito, né, na diagnóstica. A diagnóstica, ela trata o seguinte assunto. Você vai ler assertiva e vai julgar como certa ou errada, né? Como assertiva é feminino, eu marco certa ou errada, né? Então, você vai julgar cada item que vai aparecer aí a seguir, beleza? Então, começando já a avaliar a diagnóstica propriamente dito, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das partículas de um corpo, né? Você vê que a maioria dos nossos alunos, 87,6%, diz que essa assertiva é verdadeira, né? E 12,4% diz que essa assertiva está errada, né? Sobre a lei zero da termodinâmica, né? A lei zero da termodinâmica diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro. Então, não estão em equilíbrio térmico entre si. 66,7% dos alunos diz que essa assertiva está errada e 33,7% diz que essa assertiva está certa. Calor é energia em trânsito de um corpo para outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles.
Sabe-se que um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. 92,1% diz que essa assertiva está verdadeira. E 7,9% diz que essa assertiva está errada. A condução térmica é a propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas de uma região de menor temperatura para uma partícula para uma região vizinha de maior temperatura. 73% diz que essa assertiva está errada e 27% diz que essa assertiva está certa. A convecção térmica é a propagação de calor que ocorre apenas em fluidos, né? Líquidos e gases. Fluidos são líquidos e gases, né? Pois o movimento da matéria se dá pela diferença de densidade. Então, olha só, 86,5% diz que essa assertiva é verdadeira e 13,5% diz que essa assertiva está errada. A radiação térmica é a propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas, radiação infravermelho. Esse processo de transmissão de calor ocorre somente em meios materiais. 56,2% diz que essa assertiva está errada e 43,8% diz que essa assertiva está certa. Sobre as escalas termométricas, né, a expressão matemática a seguir. Aí você viu uma expressão, né, aqui não aparece porque ela é uma imagem, né? Então, dessa expressão que está lá apresentando para vocês, 65,2% diz que está certa e 34,8% diz que ela está errada. Ao aferir a temperatura de uma pessoa, né, na verdade houve um erro aqui de digitação, encontra 40 graus Celsius. Pode-se dizer que a sua temperatura em Fahrenheit é igual a 40 graus Fahrenheit? 79,8% diz que essa assertiva está errada e 20,2% diz que essa assertiva está certa. Ao aferir a temperatura de uma pessoa e encontrar 40 graus Celsius, pode-se dizer que a sua temperatura em Kelvin equivale a menos 233 Kelvin. 70,8% das pessoas diz que essa assertiva está certa e 29,2% diz que essa assertiva está errada. Perdão, fica ao contrário, né? 29,2% diz que está certa e 70,8% diz que essa assertiva está errada. Ao aferir a temperatura de uma pessoa e encontrar 313 Kelvin, pode-se dizer que a sua temperatura em Fahrenheit é igual a 40 graus Fahrenheit. 61,8% diz que essa assertiva está errada e 38,2% diz que essa assertiva está certa. Sobre a dilatação linear dos sólidos, a expressão matemática. Aí vem a expressão matemática que foi apresentada para vocês. 84,3% diz que essa assertiva está certa e 15,7% diz que essa assertiva está errada. Sobre a dilatação superficial dos sólidos, a expressão matemática. Tem a expressão matemática sobre a dilatação dos sólidos. 58,4% diz que ela está certa e 41,6% diz que ela está errada. Sobre a dilatação volumétrica dos sólidos, a expressão matemática. Tem a expressão matemática que vou apresentar lá para vocês, né, que foi apresentado. 75,3% diz que ela está certa e 24,7% diz que ela está errada. Este item é apenas metodológico, portanto, para este item, marque errado. Então, 96,6% dos nossos alunos, né, ou seja, 86 alunos marcou corretamente, né? Marcar a alternativa errada, né? E 3 alunos, ou foi por questões de desatenção, né? Ou foi por questões de resposta ao acaso, marcou que essa assertiva está certa. Ou seja, ele tinha que marcar errado, ele marcou que está certa. Ou seja, não está atento à leitura que está fazendo, né? Ou então respondeu ao acaso. Tá bom? Essa questão era só para identificar isso.
É uma questão metodológica, né? Mas apenas 3 alunos, né? Então, apenas aí 3,4% é uma diferença muito pouca numa resposta ao acaso numa diagnóstica, né? Então, está dentro da nossa expectativa. Ao estudar a dilatação dos líquidos, compreende-se bem a situação encontrada no cotidiano. Vejamos a imagem a seguir, mostrou uma imagem para vocês. Assim, percebe-se que a dilatação real de um líquido é a diferença da dilatação do recipiente pela dilatação do volume extravasado. 84,3% diz que está certo e 15,7% diz que está errado, né? Se determinado corpo tem temperatura T maior do que outro corpo com temperatura T menor, então pode-se dizer que o corpo de maior temperatura será a fonte de calor para o corpo de menor temperatura? 95,5% diz que está certo e 4,5% diz que está errada, né? Essa assertiva. Então, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebida e a variação de temperatura que determinado corpo sofre. 89,9% dos nossos alunos diz que essa assertiva está certa e 10,1% dos nossos alunos diz que essa assertiva está errada. Calor específico é a razão entre a capacidade térmica pela massa e temperatura. 67,4% diz que está certa e 32,6% diz que está errada essa assertiva. O calor específico é igual a 1 caloria por gramas graus Celsius. Isso significa que para 1 grama de água ter a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, são necessários 1 caloria de energia. 87,6% diz que está certa essa assertiva e 12,4% diz que essa assertiva está errada. A equação fundamental da calorimetria diz que calor é igual ao produto da massa pelos calor específico pela variação de temperatura. 74,2% dos alunos que responderam essa questão diz que ela está certa e 25,8% dos nossos alunos diz que essa assertiva está errada. Plasma é um estado da matéria similar ao gás devido à elevação de temperatura que provoca a dissociação de suas ligações moleculares. 83,1% diz que está certo, nós fizemos um laboratório a respeito disso, né? E 16,9% diz que essa assertiva está errada. Também foi uma outra opção que eu dei laboratório também para vocês, o condensado de Bose-Einstein. É um estado da matéria formada pelo bósons a temperatura muito abaixo do zero absoluto. 57,3% diz que essa assertiva está certa e 42,7% diz que essa assertiva está errada. Calor latente. Não ocorre mudança de estado físico na matéria, pois a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder, a fim de efetuar a transição completa de um estado para outro, mantendo a temperatura constante. Bom, 53,9% dos nossos alunos disseram que essa assertiva está errada e 46,1% dos nossos alunos dizem que essa assertiva está certa. Sobre troca de calor, né, em recipiente termicamente isolado, nós fizemos um experimento a respeito disso, né, no nosso laboratório, ainda quando nós estávamos na aula presencial, quando eu usei lá água quente e água fria, né, e numa garrafa térmica, né. Não existe troca de calor com o ambiente. Logo, a temperatura, a expressão matemática que modela essa situação aí tem uma expressão matemática, né, que foi dada para vocês. 73% dos nossos alunos diz que está certa essa assertiva e 27% dos nossos alunos diz que essa assertiva está errada. Bom, meus alunos, essas só foram as ideias gerais. Depois, na próxima aula, eu vou estar comentando com vocês cada uma das respostas dessas questões e dando aí os embasamentos teóricos
justificativa por que essa questão está certa, por que essa questão está errada. Bons estudos e até mais.